Estamos de volta com mais um programa Política Nacional, sempre levando até você novidades municipais, estadual e federativa também. Hoje o nosso convidado é um convidado ilustre, sim. Falo ilustre porque é amigo de todos, assim como é amigo nosso. Estou falando de Mário Palumbo Júnior, o delegado Palumbo. Delegado Palumbo. Palumbo, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite, sinto-me honrado, porque você é uma pessoa de Deus e a gente tem uma certa sintonia, né? Não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. São os iguais que atrás, com certeza. Dentro desse início nosso bate-papo, dessa fala do Palumbo, obviamente, você, eleitor ou não do Palumbo, já viu que é um homem de família, né? E tanto é que a história, a trajetória dele, que ele vai nos contar nesse momento, é o que muito nos atrai no meio político. Palumbo, conta um pouquinho a sua história. Como é que você adentrou na política, uma vez você é deputado, agora federal, e você é delegado? Exatamente, eu sou delegado e estou político, né? Até quando Deus achar que eu devo ficar, eu vou ficando. Eu entrei na política há 2 anos atrás. Eu fui vereador durante 2 anos na cidade de São Paulo, né, sem recursos públicos. Essa vontade de entrar na política, eu não aguentava mais a situação da própria polícia, de ingerências de política dentro da polícia. Eu sempre reclamei muito das leis durante as minhas entrevistas no programa do Datena, entre outros. Aí uma vez conversando com ele na sala da casa do meu pai, lá em Ribeirão Preto, ele falou: por que você não entra na política? Eu peguei: não, ali só tem tranqueira. Ele falou: então você não tem direito de reclamar. Se só tem tranqueira, você não pode reclamar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não sei se eu te contei, Billy, devo ter contado, que eu fiquei 20 anos na polícia, 18 em grupos de operações especiais. E eu estava trabalhando na divisão de operações especiais, já estávamos em pandemia, eu era o 01 do Garra, quando o então governador da época, João Dória, ele quis fazer uma reunião ali com os policiais para inaugurar a base do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, do DOP, que comanda a divisão de operações especiais. E quando ele chegou, eu me recusei a entrar. Eu não entrei. Não entrou. Eu fiquei na parte de fora, eu mais 2 delegados e uma meia dúzia de investigadores. E nisso o diretor da época, ele me ligava e falava assim: você não vai entrar? Você não vai entrar? Eu falei: não vou entrar, não podemos aglomerar. Eu estava sendo irônico. Mas como não? Ele é governador. Eu falei: não pode aglomerar, não vou entrar. E não entrei. Naquela ocasião chegou o Major Olímpio. E aí ele entrou na divisão de operações especiais e teve uma briga com o Dória. Isso alguém filmou, jogou pelo Zap, todo mundo ficou vendo, né? E aí o meu diretor falou: você tá louco, você tinha que ter impedido essa briga. Eu falei: eu, delegado de polícia, vou me meter numa briga de senador com o governador? Não tem como, não. Fiquei na minha. Bom, você não entrou para cumprimentar o governador? Eu falei: não entrei mesmo, não podemos aglomerar. Por quê? Porque eu já estava vendo meus amigos com comércio fechado, muitos passando dificuldade, né, comércios gigantescos que podia entrar 2 ou 3 pessoas com espaço entre umas e outras, usando máscara, claro, e estava fechado. Então como é que ele aglomera a base da divisão de operações especiais? Achei uma baita de uma hipocrisia e não entrei mesmo. Fui chamado na delegacia geral. O delegado geral colocou eu, o diretor do departamento na época, que era o Nico, outros delegados, né, e colocou um PowerPoint lá. E começou a dar um esculacho verbal na gente, principalmente em mim. E eu quieto. E, inclusive, ele falou do Major Olímpio, né, que o Major Olímpio, numa briga que teve entre a Polícia Civil e Militar em 2008, não sei se você se recorda, foi uma coisa horrorosa, né, as polícias brigando por causa de aumento. E aí eu estava no grupo de operações especiais, eu subi até a ponta onde estava o choque e presenciei tudo. E esse delegado geral falou assim que o Major Olímpio ficou incentivando a briga. Depois que ele acabou de falar, que ele deu aquele esculacho, principalmente em mim, eu fiz assim, né? Isso aqui é um gesto, né? Para você pedir permissão para falar, ele deixou falar. Falei: o senhor está enganado, doutor. O Major Olímpio, na época, ninguém me contou, eu estava lá. Eu não estava do gabinete, eu estava lá, tomando borrachada, gás lacrimogêneo, subi até a ponta. A gente tinha um treinamento especial no grupo de operações especiais, então a gente suportava esses gases.
Subi até a ponta e eu pedi paz lá pro pessoal do choque, pedi paz para os policiais civis, e o Major Olímpio estava em cima de um carro, camiseta branca, pedindo paz. E ele também tomou borrachada da PM. Então o senhor está enganado. Por que você não entrou lá para cumprimentar o governador? Por que você não separou a briga? Eu falei assim, então, doutor, eu prestei concurso para delegado, não prestei para puxa-saco de governador. E ali eu falei, tô ferrado, né? Pensei, né? Vou ser perseguido. Saí, depois o Datena me ligou, falou, o que você aprontou? Contei a mesma história para ele. Ele falou, você já está de saco cheio? Eu falei, tô bastante, não aguento mais isso aqui. Eu estava de saco cheio. Falei, por que você não vai para a polícia? Eu falei, eu vou mesmo. E fui. Fui eu, o Wendel, o ex-jogador do Palmeiras, o Kenji, que trabalha na Polícia Civil, o Sargento Vitor de Rota, 4 gatos pingados lá, contando eu com o gato pingado também, e acabou fazendo a campanha sem saber o que é política. O interessante é que durante o percurso da sua campanha, nós que podemos acompanhar de perto, isso é fato, pessoal. Fala como foi a sua campanha, porque não teve verba da federação para fazer a sua campanha. Não teve nada, absolutamente nada. Foi na raça. No meio da campanha, falou assim, você sabia que a campanha de deputado é a mais difícil do Brasil em São Paulo? E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu já tinha brigado com o Dória, eu estava fazendo live, arrebentando ele. Né? Se eu não ganhar, ele vai me mandar lá para o Pontal do Paranapanema. Nada contra o Pontal do Paranapanema, mas eu moro em São Paulo, né? Então, eles pegam o mapa, faz assim, os policiais sabem o que eu estou falando. Manda ele para lá. Fora de logística. Então, fode e ferra, né? Não pode falar palavrão. Né? E aí, eu estou ferrado. O que eu fiz? Só que eu funciono ao contrário. Quando me coloca pressão, eu trabalho mais ainda. Aí, de vez de sair de casa às 7, a gente passou a sair mais cedo ainda, voltava 1, 2 horas da manhã, não dormia, panfletando, adesivando. Virei motivo de chacota nos grupos de policiais, né? O delegado panfleteiro. E eu levei na boa, né? Eu já fui office boy, já fui motorista. Falei, não tem problema não. Sou delegado panfleteiro mesmo, pega aqui um panfleto. Quando as pessoas jogavam no chão, eu ia lá e pegava. Falou assim, vou pegar de volta, o senhor não quer, mas eu vou guardar aqui comigo, porque isso aqui está sendo bancado por mim. Não tem dinheiro público aqui não. Você sabe que você é considerado como delegado da família, né? Isso não sou eu falando. Não sabia, não. É o prestígio regional nosso aqui no estado de São Paulo. Quem é aquele senhorzinho de 90 anos que ficava panfletando para você? É meu pai. 90 anos, pessoal. Meu pai na campanha de deputado, né? A gente não tinha dinheiro para fazer a campanha também. Então, quem eram os panfleteiros lá em Ribeirão Preto? Era o meu amigo Bill, meu amigo de infância, meu pai de 90 anos, a minha irmã, meus irmãos e os amigos, né? Aí eu pedia, pelo amor de Deus, para os amigos, adesiva um carro para mim aí, porque isso me ajuda muito, fica mostrando aí para os outros que eu sou candidato, né? E por incrível que pareça, né? Uma coisa que dói pra caramba, quem já foi candidato sabe disso, às vezes aquele amigo que você tem de anos não é capaz de levar o carro para adesivar. É verdade. Isso machuca, né? Porque, cara, teu amigo cresceu com você e não leva o carro para adesivar, não atravessa a ponte, como aconteceu lá em São Paulo. Fala aqui, Palumbo, meu carro para você adesivar. E aí a gente via gente vindo de Santos, do litoral, do interior, pegar adesivo por conta própria só para ter o meu adesivo, né? Você optou por não receber verba partidária para fazer sua campanha. Né? Foi uma opção minha, mas depois eu fiquei pensando, né? Até que ponto vale a pena isso, Billy? Porque o dinheiro vai para algum candidato. Porque é direito do candidato do partido. É direito do candidato, vai para algum candidato. Vai né? ser desviado em alguma situação. Eles vão mandar para outro candidato, né? Então, não pega não, trouxa, vai ter outro que pega. Só que aí eu fiquei pensando, é dinheiro público, né? É complicado, né? Tem gente que faz campanha séria com esse dinheiro, não tem problema nenhum, é um dinheiro que é legalizado, mas que para mim soa como imoralidade, né? Tem tanta gente passando necessidade aí, cidades que não tem nem médico, não tem remédio, não tem nada, enfim, né? E não vai mudar porque os donos de partido não querem que mude, a verdade é essa. Eles não querem que mude porque eles precisam de dinheiro para fazer campanha. Este PL aí da fake news, que o pessoal intitulou como PL da fake news, que para mim é da censura, na verdade, por trás disso estão os grandes políticos donos de partido. Porque eles não se conformam de políticos da nova geração como eu, que se elege na raça, panfletando e usando isso aqui, ó. Eu uso isso. O meu celular para passar as minhas mensagens, né? Para quem eu tenho que passar. Estava conversando agora com uma pessoa que me ajuda na rede social. Teve um vídeo nosso agora aqui que bateu 1 milhão de visualização sem R$1 de dinheiro aplicado nele. E como é que você vê essa questão, você que está lá em Brasília, lá? Hoje não se pode falar um A mais de um deputado que você pode ser processado, enfim. Aliás, eles acabaram com o artigo 53, né, que é a imunidade. Né?
Eu não gosto muito de ficar... Eu não xingo, geralmente, os meus adversários. Eu sou duro, sou firme, mas eu prefiro não xingar. Então, eu nunca xinguei o Dória fiquei chamando ele de calça apertada, nunca fiquei colocando apelido nele. Eu sempre, mesmo como vereador, eu pegava firme contra as decisões dele, porque eu não achava justo o que ele estava fazendo. Mas eu não sou de xingar, então... Até hoje eu não tive problema. Fui xingado. Semana passada eu fui xingado por uma deputada do PT, né, que ela começou a falar que a culpa da violência é do antigo governo. Eu falei, não, a culpa da violência é dos políticos que aqui estão, que não querem votar nada em regime de urgência para fortalecer as forças de segurança, para enrijecer as penas, para acabar com essa ideia que está parada no Senado. E aí o embate começou a ficar mais acalorado, ela me chamou de bandido. E eu, em nenhum momento, eu xinguei a moça. Em nenhum momento eu xinguei essa deputada. Quer dizer, eles querem ganhar sempre no grito. Né? E sem falar de viés político, se é de direita ou esquerda, nós temos que lembrar que o governo que aí está já comandou esse país por mais de 12 anos. Né? Acho que 14 ao todo. Então, não é justo você colocar a culpa no último governo. Tem parcela de culpa? Claro que tem, afinal de contas foi presidente da República. Mas a culpa, na minha opinião, está muito mais no Congresso Nacional, que eles querem legislar em causa própria, querem apoiar só o que interessa ao governo, do que os anseios da população. Qual que é o maior problema que a população enfrenta hoje? Saúde, se você pegar as periferias das grandes cidades, não tem saúde, e segurança pública. Agora, pergunta se eles querem pautar algo em regime de urgência nesses dois sentidos. Não querem. Como é que você vê essa saída do nosso presidente? Viagens, mais de viagens internacionais, e quando ele sai, a gente sabe que se gastou um absurdo no nosso dinheiro nessas viagens que ele leva deputado, leva senadores, 12 milhões amigos. em 4 meses. Então, que é um absurdo, cá entre nós, né? Como que você vê isso e também como é que você vê adentrando o nosso país ditadores como Maduro, você uma vez que você é delegado? Eu vejo isso com muita indignação. Né? Eu faço parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Eu sou autor de uma moção de repúdio, foi aprovada lá na comissão, contra a vinda do Maduro. Né? O Maduro, para quem não sabe, né, o presidente ditador da Venezuela, ele é procurado nos Estados Unidos, tem uma ação contra ele, movida pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos. Ele é acusado de enviar mais de 200 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Só que a Venezuela não envia direto para lá, passa pelo Brasil, que vai pelos portos e vai parar nos Estados Unidos. Então, o Lula, quando traz um indivíduo como esse, ele é conivente com o tráfico de drogas, essa é a impressão que dá. O Maduro deve mais de 6 bilhões ao Brasil. 6 bilhões ao Brasil. Não pagou, ele não sabe quanto deve e não sabe como que vai pagar. E o Lula quer fazer novos empréstimos para ele. Empréstimos são totalmente contrários. Você ter relações comerciais é uma coisa, venda, troca, tudo bem. Mas empréstimos, enquanto a população de São Paulo, por exemplo, está revirando lixo muitas vezes para comer, isso me soa isso é um absurdo na minha opinião. E o Lula, né, até fiz um Twitter ontem, né, ele devia visitar mais o país, né, porque a gente não encontra mais ele aqui. Parece que ele está vislumbrado, parece que ele casou com uma novinha, tipo assim, eu casei com uma novinha, eu quero levar ela para a França, depois quero levar ela no show do Coldplay, quero levar ela para Roma. Né, ele está vislumbrado, né, e fala um monte de bobagem, só que ele se esquece que hoje nós estamos na era da internet. O que você fala aqui fica registrado. O que eu falar aqui para os seus telespectadores, vai ficar aí, provavelmente vai para a internet e nunca mais ninguém tira na vida isso. E ele não está acostumado com essa nova política. Sem contar que a articulação dele com o Congresso Nacional é horrorosa. É horrorosa. Ele só consegue alguma aprovação mediante o envio de bilhões de emenda, como foi do caso dos ministérios que ia cair. Foi por medida provisória a criação de novos ministérios, então vencia o prazo, ele ia cair automaticamente se não fosse votado naquele dia. O que aconteceu? Ele não ia conseguir a aprovação, na tarde ele mandou 1 bi e 700 milhões de emenda e foi aprovado. Por isso que eu falo sempre, Billy, você, eleitor, cidadão do bem, tem que fiscalizar o seu político. Vai lá e olha o que o delegado Palumbo está votando e vai lá e olha o que todos os outros representantes do Estado estão votando. Se estão votando a favor do povo ou contra o povo. Eu não tenho emenda. Eu não vou receber emenda esse ano. Por quê? Porque eu não estou à venda. Eu não estou aqui por causa de emenda, cargo e poder. Como é meu primeiro ano de mandato, e é bom que se explique isso, eu não tenho direito à emenda. A emenda vem a partir do ano que vem, que eu indico esse ano para o ano que vem. Né? Então, mas eu prefiro manter a minha dignidade, a minha honra,
do que vender a alma para o diabo e depois ter que votar tudo que eles querem e passar vergonha alheia nas redes sociais. Porque tem muito deputado aí sendo achincalhado nas redes sociais por conta de falar uma coisa em rede social e votar outra. Muito bem, você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Esse é o programa Política Nacional. Hoje o nosso convidado, Mário Palumbo Júnior, deputado federal. Ele que é deputado federal, em 10º lugar, foi votado aqui no estado de São Paulo, com mais de 300 mil votos, né, Palumbo? É isso? Eu tive 254 mil votos. É quase 300 mil votos. Sem dinheiro, na raça, sem passar no interior na TV, só passava lá em São Paulo, 5 segundos de TV, e foi na raça. Eu mesmo panfleto, adesivo. Aliás, se um dia não ganhar mais eleição, precisa colocar uma película no seu carro, eu já aprendi a fazer tudo isso aí já. Maravilha. Tudo certo. Palumbo, quem que governa o Brasil hoje? Presidente Centrão. ou Supremo? O Centrão. Centrão? É o Centrão. O Centrão? Não é nem a direita nem a esquerda, mas quem manda é o Supremo. O poder não emana mais do povo, o poder emana do Supremo Tribunal Federal. Até me questionei outro dia, falei lá na tribuna da Câmara, falei, não sei o que nós estamos fazendo aqui, gastando dinheiro público. Tudo que a gente faz aqui não vale nada, o Supremo vai lá e muda. Então o que nós estamos fazendo aqui? Você falou isso no Senado? Falei isso no plenário da Câmara dos Deputados. Na Câmara? Eu falei, o poder não emana do povo, o poder emana do Supremo Tribunal Federal. Tudo que a gente faz aqui, eles mudam lá. Mas sempre de forma, eu não xingo ninguém, eu não fico falando nome de ministro, não é pessoal, é contra atitudes que a instituição dá. Se tem uma decisão lá, foi a instituição, foi o Supremo que fez, não foi Ciclano ou Beltrano. Então eu sou contra você ficar achincalhando uma determinada pessoa e ficar falando dela. É a instituição, exceto quando a pessoa exerce um mandato, como no caso o presidente Lula, que aí é ele que está fazendo esse bando de caca aí, digamos assim, e que está criando, fomentando essa briga. Mas quem manda é o Centrão. A oposição deve ter um pouco mais de 100 deputados. A posição, que é o PT, PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade, deve ter mais uns 100 e pouco. E o resto é o Centrão. Então o Lira é o homem mais forte da República. Dependendo como o governo se comportar com o Centrão, ele perde ou ganha. É uma negociação. É uma negociação, né? Uma negociação, sempre vai ter essa negociação. Só que até quando o Lula vai conseguir barganhar? Até quando? A gente não sabe. Se o Lula desagradar o Centrão, aí ele vai afundar. Por enquanto ele está conseguindo controlar bem. Sem contar que tem uns deputados que trocam toda hora, né? Vem aquelas emendas de última hora, ele pensa logo nas emendas. Para quem não sabe o que é emenda, é um dinheiro que o parlamentar recebe, não é para conta do parlamentar, que ele pode destinar a fazer indicação para saúde, para segurança, saneamento básico, né? E aí ele pode investir nas cidades. Por que eu noto há uma certa decepção, pelo menos da sua parte, né? Lógico, o brasileiro nem se conta, né? Como delegado, você veio ser vereador para tentar algo a mais. Vamos tentar um grau a mais. Sim. Veio para deputado e hoje, no meio de tudo, você vê que a coisa não é exatamente como você imaginava que era. Né? Na verdade, eu enxuguei gelo durante 20 anos na polícia. Uhum. E espero não enxugar gelo durante mais 20 anos na política. E alguma coisa tem que ser feita. E as pessoas me questionam, Billy, mas por que não muda a lei? Vamos lá, pessoal. São 513 deputados e 81 senadores. Eu sou mais um no meio de 512. Tem muito deputado que eles não estão preocupados em defender a sociedade, não estão preocupados com a saúde, não estão preocupados com a segurança. Eles estão preocupados em legislar em causa própria. Eles estão preocupados em poder, em cargos. Tem político aí que tem mais de 2.000 cargos de livre comissão. 2.000? Tem político. Tem político aí que tem cargo pra caramba. Por exemplo, só na cidade de São Paulo são mais de 5.000 cargos de livre escolha do prefeito. Mais de 5.000. Governo do estado de São Paulo, mais 20. Federal, nem se fala quanto que é. Então é o seguinte, vamos falar de São Paulo. O vereador de São Paulo, ele indica subprefeitos. São Paulo é dividido em subprefeituras, são 30 subprefeituras. Então o vereador, quando ele é aliado, amigo do governo, do prefeito, ele indica, eu vou indicar o Billy para ser subprefeito da Lapa, aonde é o meu reduto eleitoral. Você, Billy, vai ganhar 30 mil reais, acho que é 30 ou 35, o subprefeito vai ganhar mais uns 30 e você vai ter ali uns 20 a 30 cargos que você escolhe junto com o vereador. Então, tudo acordo. Então, se o político votar contra o prefeito, cai os cargos na hora.
E isso teve experiência porque prática. O Arnaldo Faria de Sá, afinado Arnaldo Faria de Sá, ele tinha a subprefeitura do Jabaquara, salvo engano. Ele votou contra a reforma da Previdência. 2 dias depois, saiu no Diário Oficial, todos os cargos que ele indicou foram exonerados. Então é uma barganha. E a população não sabe disso. É por isso que eu tento conscientizar o máximo possível que tem que fiscalizar, tem que cobrar. Eu não sou celebridade, eu não sou mais do que ninguém que está aí do outro lado da tela. Do pó eu vim e do pó eu vou retornar. E eu sou funcionário de vocês, isso aqui não é hipocrisia não. Então vocês podem entrar na minha rede social e descer a lenha mesmo. Claro, sem xingar também, né? Eu não fico xingando ninguém. Então, mas você pode descer a lenha, você não precisa concordar comigo não. E os comentários que estão lá falando que eu estou errado, que não é assim, fica lá, eu não bloqueio não, deixo lá. Eu falo, a minha assessoria fala, é para tirar esse comentário? Eu falei, claro que não, ele tem direito de reclamar, ué. Ele tem direito de não concordar comigo. Tem gente que acha normal, tem gente que acha normal e vê lógica no assalto. Tem gente que acha normal essa aberração que é a ideologia de gênero para criança. No seu ponto de vista, o que nós devemos fazer enquanto eleitor para tentar fazer esse país melhorar? Porque nós somos aqueles que acreditamos, né? Eu acredito também que vai melhorar um dia. A gente acredita que uma hora dá para melhorar. Quer dizer, tudo leva a crer, baseado no que você já conhece, no que o nosso deputado está falando aqui. Não dá para confiar de cima para baixo, mas tem que ser de baixo para cima. De baixo para cima. Você saber votar no vereador, você saber eleger um prefeito, um estadual, e assim por diante. Qual que é o segredo? Fiscalizar o seu político. Lá em São Paulo tem um vereador que está lá até hoje, não vou citar nome, e ele comanda as garagens de ônibus. Aí eu fiquei sabendo que ele fazia churrasco para agradar. Mas isso é uma máfia. É uma máfia, é lógico que é uma máfia. O que eu fazia? Eu ia nas portas das garagens, falava assim, vai lá e come o churrasco que ele está oferecendo e vota no honesto. E fazia isso, e afrontava mesmo. Eu denunciei a máfia dos transportes, fui ameaçado pelo PCC. Tem um vereador lá que todo mundo tinha medo, eu peitava ele toda hora. Falei, malandro, eu já toquei tiro com bandido armado de fuzil. Não vai ser você que vai me intimidar, não. Você quer vir pro palco e vamos embora. Não tenho medo de ninguém, não. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de desagradar. Todos os dias eu peço para Deus, Deus, não me deixe ser corrompido. Eu não quero perder a graça do Senhor, mas eu tenho humildade suficiente para saber que tudo que sai de bom de mim é graça de Deus. E tudo que sai de ruim de mim é do meu livre-arbítrio. E todos nós podemos cair. Todos nós podemos cair. A tentação está aí, ó. E aqui, Brasília é o caldeirão do inferno para ter tentação. Em todos os sentidos, de corrupção, de mulher. Eu sou casado, amo a minha esposa, então o que eu faço lá em Brasília? Eu pego o táxi, vou para a Câmara, já vou trabalhar, quando eu chego na terça-feira. E eu vou para o hotel, como lá, quando eu vejo que tem um monte de mulher lá no restaurante, eu já subo, porque é tentação. Então eu não quero cair, eu já subo. Então eu vou fugindo desses ambientes ruins. E respondendo a sua pergunta, fiscalize o seu político, veja o que ele está votando, projetos de lei que ele está apresentando. Lá em São Paulo é uma vergonha. Levei minha filha lá de 16 anos, graças a Deus ela é muito politizada, muito mais que eu, inclusive. A menina tem 17 anos, perdão. E ela falou, pai, isso aqui é sério? Eu falei, filha. Pô, pai, mas aqui tem 100 projetos, 80 para trocar nome de rua? Eu falei, é a nossa política. Como é que você vê a questão da ideologia de gênero? Olha, eu falo para quem quiser ouvir. Isso aí é você querer sexualizar nossas crianças. Isso é coisa do capeta, é coisa do demônio isso aí não é coisa de Deus, não. Eu sou contra, vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, eu não sou homofóbico. Não sou homofóbico, eu respeito todas as pessoas, faço o que quiser da vida de vocês, mas deixe nossas crianças em paz. Se uma criança não pode votar, eu acho que ela não tem que votar mesmo. Se ela não pode responder pelos seus crimes, eu acho que ela não tem que responder mesmo. Por que você acha que eu vou aceitar que se leve uma criança no médico para ela fazer essa cirurgia de mudança de sexo? Eu não vou aceitar isso. Aliás, tem um projeto de lei para criminalizar quem comete essa barbaridade com as nossas crianças. Mas isso aí já está... Para quem conhece um pouco a palavra, as pessoas falam, mas você só fala de Deus. Eu falo mesmo, falo com orgulho. É melhor falar de Deus do que falar dessas atrapalhadas que o ser humano apronta. Quem conhece um pouco a palavra de Deus, sabe que esse mundo aqui não pertence a Deus, né? Pertence ao maligno. Então eu não tenho problema nenhum de desagradar esse povo aí que acha normal isso aí. Quer falar todes, elo, menino, isso aí eu dou pro meu filho. Todinho de manhã eu dou pro meu filho, isso aí. Agora, eu não vou querer, eu não sou débil mental para ficar falando todes.
Ai, mas que isso, você é muito radical. Não, eu não sou radical. Eu acho que a gente pode lutar pela inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista, que são mais de 2 milhões de pessoas assim. A gente pode lutar por pessoas que se utilizam de cadeiras de rodas. A gente pode lutar por pessoas que têm deficiência física e auditiva. Não, aí vai um bando de gente que não tem o que fazer, que deveria procurar um psiquiatra, querer mudar a língua portuguesa. Que inclusão que é essa aí? Para agradar uma minoria. E aí fica um monte de gente covarde, que é contrário a isso, que fala que defende a família, fala, eu não vou me envolver nisso, porque senão eu vou ser cancelado na rede social. Que se dane, eu fui criado numa época que não tinha rede social, não tinha nada. Foi aparecer o Orkut aí, acho que em meados de 2003, 2004, né? Eu não vivia, eu sei viver muito bem sem o celular. Quiser me cancelar, cancele, paciência. As TVs em geral no Brasil, assim como jornais e revistas, têm batido muito a caça às bruxas em cima do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele vai ser inelegível ou não, na sua opinião? Eu acho, Billy, que eles vão fazer o seguinte, ó. Eles vão protelar isso aí. Protelar? Um vai pedir vista, Uhum. vai ficar aguardando, e Seca vai ver Lourenço. o movimento dele. É. Será que é interessante para o Lula que o Bolsonaro se torne elegível? Ele vai ser um Porque mártir. eles precisam dessa polarização. Será que é interessante para ele? Não sei. Então eu acho que eles vão... Espera mais um pouquinho, mais para frente eles decidem isso. O Bolsonaro vai vir como senador, aí vão vir e vão dar uma marretada nele. Os julgamentos hoje em dia não são mais jurídicos, né? Eles são políticos. Eles estão rasgando a Constituição. Eu já falei e repito, o Deltan Dallagnol não é meu amigo, nunca fui amigo dele, mas o julgamento dele foi um absurdo. É só você pegar, ó, a candidatura dele foi registrada. O MP, Ministério Público, deu uma autorização para ele concorrer. Ele recebeu votos, mais de 300 mil, e foi eleito. Foi diplomado, foi empossado. E depois eles cortam a cabeça dele numa suposição, num movimento de futurologia, tipo a mãe de Ná veio aqui e falou que ele poderia fazer alguma coisa. Isso eles rasgaram todas as leis. Por quê? Porque hoje os julgamentos são políticos. E isso é perigoso. Isso acaba com a estabilidade jurídica. Mas é inversão de negócio, porque aí, no caso, está deixando de ser político para ser judiciário a coisa. Exatamente. Porque leva a imaginar que seja uma perseguição, nesse caso político. Eu não tenho dúvida que é uma perseguição. Esse governo não é do amor, é o governo da vingança. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando ele fala que ele quer ele não falou isso aí. O senador Sérgio Moro, significa que ele está pautado na vingança. Ele deveria falar assim, gente, eu ganhei as eleições e eu vou governar para todos. Para quem votou em mim e para quem não votou em mim. Mas a gente está vendo uma série de ações aí que, para mim, não tem outro nome senão de vingança. Deputado, a gente vê uma briga muito extensa, cada vez mais, na questão da saúde e dos planos de saúde. O que no Congresso você tem falado a respeito disso? Por enquanto ainda não chegou nada para votação. Né? Exatamente isso, são coisas que mexem com toda a sociedade que eles não conversam. Eles não falam, não querem pautar, não querem tornar lei algumas coisas para ajudar a população. Por quê? Porque eles estão interessados em tornar a lei tudo aquilo que interessa ao governo. O que for interessante para o governo, eles colocam em votação. E as pessoas, mas quem coloca em votação? Não são vocês, deputados? Não, não são. Quem coloca para votação é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Eles que têm a discricionariedade de dizer o que vai ou não vai ser pautado no dia em reuniões que tem nos colégios de líderes. E de que maneira que você cobra ele num projeto seu, para colocar em pauta? Quem tem que cobrar, geralmente, é o líder partidário. Tá. Só que o meu partido é base do governo. Eu não sou base do governo, mas o meu partido é. Então, o partido dele é o MDB. E eu voto de acordo com a minha cabeça, com as minhas convicções, viu? Eu já deixo bem claro, isso basta pesquisar. Eles ficam até bravos comigo, né? Pô, mas você não ajuda o governo? Não, não vou ajudar o governo e prejudicar o povo. Não é isso aí de criar mais ministério. Por que fizeram isso aí para criar mais ministério? Porque o governo Lula, o presidente Lula, tinha que dividir parte do bolo para os amigos dos amigos que ajudaram nas eleições. O que é parte do bolo? É dar os cargos. Então vamos pegar aqui essa TV aqui, vamos rachar ela no meio, metade fica com o Billy, metade fica com o menino que está mexendo nos aparelhos lá, porque eu tenho que agradar os dois. Foi isso que eles estão fazendo. Eu não vou compactuar com um negócio desse. Então, para mim, não desce, né, o arcabouço fiscal. Deram um cheque em branco para o Lula.
Então eu não vou compactuar com isso. Não adianta pedir para eu votar a favor, porque eu não vou votar. Se tiver projetos bons para o povo, eu estava conversando aqui nos bastidores, aí sim eu voto com o governo. Porque aí eu tenho que pensar no destinatário final. O destinatário final quem é? O povo. É aquela senhora que está lá pegando ônibus para ir trabalhar, que vive de marmita. Né? Esse que recebe a lei. Agora, até agora eu só vi leis que vão beneficiar o governo. Mais ministérios, né? Lei que aprovaram semana passada para as pessoas politicamente expostas não terem mais suas contas bancárias sendo impedidas de serem abertas. É uma vergonha. Isso porque foi tirado o artigo 4º que criminalizava quem ofendesse políticos. Isso aí foi retirado. Foi retirado. Mas muito deputado estava doido para isso passar. Por quê? Porque eles não conseguem nem mais entrar num ônibus, num ônibus não, porque eles não andam de ônibus, no aeroporto, para pegar um avião, que eles eram achincalhados. Falou em achincalhado, me veio à mente que a Rede Querendo está em todo o Brasil. Agora eu me dirijo especialmente a você, público do Nordeste, apesar de estarmos com o deputado federal do Estado de São Paulo, mas que também fala projetos do Brasil num todo, né? A questão da falta de água no Nordeste foi todo o Brasil, toda a vida foi isso aí. No governo antecessor, que aí estava, no Bolsonaro, conseguiu-se levar água até o Nordeste. E hoje a informação é que foi implodido vários depósitos de águas, até mesmo veias de água lá que estava chegando à população, foi implodido para que a água não chegue, quer dizer, que é um absurdo, né? Isso não chega até vocês, esse tipo de denúncia? Chega, mas o Nordeste, em matéria de parlamentares, eles são muito fortes, são fortíssimos. Não é o Sul e o Sudeste, não, é o Norte que eles são fortes. E o que acontece? Muitos dos políticos vivem da miséria do povo. Se o povo for próspero, o povo não vai mais se vender por cesta básica, por churrasco, por telhado, por galinhada, né, por dinheiro. Então, quanto mais sábio for o povo, menos corrupção vai ter. Então, para certos governos, interessa o povo viver sempre na miserabilidade. Olha, não vou te dar esgoto, mas chega na época de eleição, o cara vai lá e dá cesta básica, dá churrasco. Mas eu vou penalizar o povo com falta de água se ele não votar em mim? É essa a ideia? Eles vão lá com o carro-pipa e distribuir água. Vende água, né? Exatamente. Olha lá, tá chegando um deputado tal com não sei quantos água, ele tá fazendo isso aqui, está entregando. É isso, aqui em São Paulo a gente cansava de ver cesta básica, cidade mais rica do país. Cesta básica que o povo recebia, depois eles falavam, recebi isso aqui do vereador tal, tava até o nome dele com o nome para eu votar. Mas eu vou votar no senhor, viu, delegado Paulo? Um monte de gente. E as pessoas falavam, mas não me identifica não. Eu falei, é isso aí, pega a cesta básica dele e vota em mim. Paulo, você que tem feito o interior paulista, aí, as cidades no interior, quais são as principais dificuldades que você tem presenciado aqui? A dificuldade que a gente mais, que eu escuto muita reclamação é sobre segurança pública. Por incrível que pareça, não sei se é porque eu sou delegado, né? Segurança pública e saúde. As duas que eu mais recebo reclamações são essas duas. Você vai em cidade, não aqui, Paulínia é uma cidade segura, tem uma guarda civil muito forte, com um bom salário. Aliás, acho que é o mais alto do país, Paulínia, salvo engano. Recebe um ótimo salário. Mas tem cidades aí que a gente encontra uma patrulha de policiais militares, não tem GCM, não tem segurança, a população não se sente segura. Né? O Ribeirão Preto, por exemplo, que é a minha terra, as delegacias estão capengando, faltam policiais. Campinas, a mesma coisa. Para quem não sabe, eu estou toda semana na região de Campinas. Né? Então, a segurança pública realmente está falida. O governador Tarcísio está tentando fazer um bom trabalho, é início de gestão, mas isso vai ser uma pedra no sapato dele. Tem que melhorar muito ainda, muito mesmo. Estamos engatinhando. Nós estamos presenciando de perto um grande descontentamento contra, né, o agronegócio. Os produtores estão aí, perereco da vida. Esse governo, eu acho que ele odeia o agro, não é que ele... Até onde a gente sabe, o agronegócio é o que mantém esse país de pé até agora. O agro mantém esse país em pé, com certeza. Né? Só um governo imbecil que vai contra o agro. Né? Porque eles fomentam a economia, eles dão emprego pra caramba, exportam comida para centenas de países. Né? E esse governo parece que ele é contra o agro. Parece não, tenho certeza. Ainda leva um dos representantes dos invasores de terra numa comitiva, Stedley, pelo amor de Deus, isso aí é um tapa na cara do agro, é um tapa na cara do agro.
O Lula ele está fazendo um monte de bobagem aí nesse governo nesse primeiro mês de mandato, que eu não sei a que rumo vai tomar esse país. Ele parece que faz questão de ser inimigo do agro, e quanto ele deveria ser amigo, né? Ainda fala do desmatamento. Quem disse para você, Lula, que o agro desmata, Lula? Quem disse para você? Você falou tanto de desmatamento, aumentou em 3 vezes o desmatamento na Amazônia depois que o senhor assumiu. Então, e agora? Qual que é a desculpa que o senhor vai dar? A gente não consegue entender. Nenhuma das falas do presidente essa semana que passou, na França, ele disse isso para o presidente francês a respeito, porque a França, enfim, Estados Unidos, Inglaterra, eles colocaram um impedimento, um barrar de financeiro ao país se a gente não se adequasse na questão da Amazônia. Quer dizer, era um problema no governo Bolsonaro que piorou no governo Lula. A verdade é essa. Só que quando o Bolsonaro falava, ele era o fascista. É o fascista. E agora o Lula está com o mesmo discurso do Bolsonaro e nesse caso ele está certo e aí ninguém fala nada. A grande mídia se cala. E a gente sabe por que eles se calam, né? Sim. Se você quiser, eu explico para o seu telespectador também, sem problema nenhum. São questões financeiras, investimento em redes grandes, claro. Em grandes emissoras. A verdade é essa. Tal. Estamos aqui ao vivo com o deputado, Mário Palumbo Júnior, mais conhecido carinhosamente como delegado Palumbo. Essa pessoa nítida que vocês estão vendo, que ele não tem papo na língua, ele realmente fala o que é. E como diz ele, e assina embaixo, ele está onde está porque Deus o colocou, né? Exatamente, se ele quiser me assim tirar. Funciona? E as pessoas ainda falam assim, políticos, né? Falam assim, esse aí não vai conseguir se reeleger, esse aí não vai conseguir fazer nada. Estou aí, né? Já estou no 2º mandato, um de vereador e um de deputado. Se Deus não quiser, ele me tira. E se ele quiser também, eu vou ficar aqui até quando ele quiser. Para a gente finalizar, o que é mais difícil? Você, como delegado, anteriormente, dando aquela apreensão, prendendo bandido daqui, roubo de lá, isso, aquilo, coisa e tal? Ou está lá em Brasília convivendo com quem você está? Olha, trocar tiro com bandidos armados de fuzil, como eu já troquei, inclusive aqui na região de Campinas, é fácil. Era uma coisa que eu até gostava de fazer, eu ia com prazer nas ocorrências. Né? Agora, a política é um ambiente mais sujo, podre, hostil e falso que eu já pisei na minha vida. O político parece que não tem palavra, né? Eles são movidos por cargo, dinheiro e poder. E eu estou lá nessa podridão, né, tentando fazer um bom trabalho e sem me corromper. É isso. Gente, esse foi o delegado Palumbo. Palumbo, obrigado pela sua participação aqui no Política Nacional. Repito, esse programa é dedicado a você do estado de São Paulo, do Norte e Nordeste, para que você possa conhecer de perto o nosso deputado, o seu prefeito, o seu vereador que você elegeu. E ano que vem é um ano eleitoral, fica aqui a dica do Palumbo, como todos eles que passaram por aqui, procure investigar a vida daquela pessoa que você vai votar. Porque é o vereador da sua cidade que vai mudar o seu município, é o prefeito da sua cidade que vai mudar o seu município. Não devemos voltar atrás e voltar por uma troca de dentadura, né? Por exemplo. Tem né? também, isso, né? muito. É um Dentadura, botijão de gás. Tem. Cesta básica. Cesta básica. Pesquisa, hoje é facinho, é só você dar um Google aí que você vai saber quem é o seu candidato, quem é o seu político. Questione ele. Faça uma investigaçãozinha curta e vai lá no Instagram dele, no Facebook, e fala, mas você está falando uma coisa, mas você votou outra. Se explique. Ou ele vai te bloquear, ou ele não vai te responder, ou ele vai entrar no direct e contar um monte de mentira para você. Delegado Palumbo, termina aqui mais um Política Nacional. Voltemos na próxima semana. Rede QDM de televisão. A democracia passa por aqui.